Olá, bem-vindo à nossa aula sobre o conceito de relativismo cultural. O relativismo cultural é uma postura na qual as culturas são pensadas e respeitadas nas suas especificidades. Nesse sentido, o relativismo cultural é o oposto do conceito de etnocentrismo que trabalhamos em aulas anteriores. É importante destacar que na perspectiva etnocêntrica, no etnocentrismo, busca-se uma hierarquia, busca-se classificar, e o indivíduo que toma uma postura etnocêntrica, que tem uma postura etnocêntrica, ele busca impor a sua visão de mundo como a única válida ou a única possível. No relativismo cultural, nessa perspectiva, o que busca-se é a compreensão das diferenças e, principalmente, fundamentalmente, o respeito às diferenças, às diversidades, às diferentes formas de comportamento, aos hábitos distintos, às diferentes formas de compreensão do mundo. Como dito anteriormente, se devemos evitar, independentemente da área de conhecimento, da formação profissional e da área de atuação, as posturas etnocêntricas, o mais adequado é que os profissionais adotem uma perspectiva relativista em relação às diferenças culturais, ou seja, de respeito e busca pela compreensão das características de cada sociedade, de cada cultura, de cada grupo e de cada indivíduo. Ou seja, diferentemente da perspectiva etnocêntrica, em que se busca impor uma verdade absoluta, na perspectiva relativista o que se busca é compreender e respeitar as diferenças culturais, em que uma não deve se sobrepor à outra, mas pelo contrário, as diferenças e a própria diversidade é respeitada e, mais do que isso, desejada. Quando pensamos no princípio das diversidades culturais, como já foi dito anteriormente, é importante destacar que diferenças culturais não ocorrem apenas em sociedades distantes. Ou seja, é muito comum que tenhamos uma ideia de senso comum que somos diferentes apenas de povos distantes. Então, muitas vezes o indivíduo pode pensar assim: eu que moro aqui, no meio urbano, numa cidade grande, eu sou muito diferente de um indivíduo que mora lá em determinada comunidade indígena, numa região de mata afastada. Em certo aspecto, sim, existem diferenças culturais bastante significativas. Entretanto, é importante destacar que nas sociedades urbanas complexas contemporâneas, nós convivemos cotidianamente com indivíduos que, embora muitas vezes possam morar na mesma rua, no mesmo prédio, trabalhar na mesma empresa, estudar na mesma sala, frequentar os mesmos espaços, têm hábitos, práticas, costumes, visões de mundo bastante diferentes das nossas. Um bom exemplo dessas diferenças culturais são as tribos, os grupos urbanos. Se pegarmos, por exemplo, um grupo que se identifica com uma visão punk e um grupo de indivíduos que gostam, que estão ligados ao ritmo das culturas hip hop, eles têm características, hábitos, vestimentas, tipos de música que ouvem, formas e locais onde se encontram, práticas culturais e de lazer que são bastante diferentes. Então, esse exemplo é para retomar a ideia que as diferenças culturais e a compreensão das diferenças culturais não fazem sentido apenas quando tratamos de culturas distantes no sentido geográfico. Ou seja, dentro de uma mesma sociedade, de uma mesma cultura, de uma mesma sala de aula, de uma mesma empresa, podemos ter pessoas com hábitos, com práticas culturais diferentes. O objetivo nesse sentido é demonstrar que a visão etnocêntrica, ou seja, que a busca por imposição de uma única perspectiva como verdadeira, é absolutamente contrária às contribuições da antropologia, que desde uma perspectiva culturalista, ou seja, das visões sobre como devemos, como podemos pensar as diferentes culturas, lá no culturalismo, entre as correntes de pensamento que abordamos anteriormente, está posta essa perspectiva relativista, ou seja, de considerar e de compreender as culturas em suas especificidades. Então, longe de uma postura que busca classificar, estabelecer preconceitos, discriminar, dizer se é correto ou se é incorreto, se está certo ou se está errado, se deve ser mantido ou não, numa perspectiva relativista, o que se busca é compreender, conhecer, saber como é esse determinado tipo de comportamento e não hierarquizar, não estigmatizar, ou seja, não produzir preconceitos, visões deturpadas, não dizer que é algo negativo.
Então é importante chamar a atenção que é necessário ter cuidado quando falamos, por exemplo, determinada cultura é atrasada, é primitiva, é inferior, é ruim, é estranho. Esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, mesmo que muitas vezes não seja algo que o indivíduo se dá conta, está bastante influenciada por visões de mundo que já são, do ponto de vista da antropologia, absolutamente superados. Como dissemos, como trabalhamos ao longo das últimas aulas, essa perspectiva que hierarquiza culturas é uma visão superada dentro do campo da ciência. Então, muitas vezes, quando pensamos que cultura atrasada, que povo atrasado, que lugar atrasado, é importante pensar: será que não estamos buscando impor a nossa visão de mundo, o nosso jeito, a nossa cultura, o nosso comportamento a outros grupos? Como dito anteriormente, o etnocentrismo é um tipo de postura que deve ser evitado em todas as áreas profissionais, em todas as áreas de conhecimento, independentemente das profissões. Um médico, um advogado, um profissional da área de psicologia e um professor, independentemente das visões, das áreas do conhecimento em que esse indivíduo atue, é importante que ele não use de posturas etnocêntricas, ou seja, que ele não tente impor a sua visão de mundo como a única válida. Muitas vezes, mesmo que não intencionalmente, nós acabamos diminuindo outras visões de mundo e acreditando que apenas as nossas visões são corretas. Esse tipo de postura é o que classificamos no campo da antropologia, como uma postura etnocêntrica. A sugestão no campo da antropologia, dos estudos, da compreensão das diferenças culturais, é que adotemos uma postura relativista, ou seja, que respeitemos e que buscamos compreender as diferenças culturais, no sentido não de julgar, de dizer o que deve ou não deve ser feito, se devemos ou não seguir aquela determinada perspectiva. Veja, é importante destacar que as diferenças fazem parte das características das culturas, ou seja, que sejamos diferentes, isso não é um problema. Os seres humanos, em suas diferenças culturais, são múltiplos, têm múltiplas visões de mundo, múltiplas perspectivas. E essa é uma das características que dão a especificidade dos seres humanos. Os seres humanos, em suas diferentes culturas, têm diferentes comportamentos, diferentes visões de mundo. Isso é algo que é uma das características centrais da humanidade. Logo, não é o objetivo da antropologia caminhar para uma humanidade que seja igual, que se comporte sempre da mesma forma, que siga um único padrão cultural. Ou seja, o objetivo não é impor uma determinada cultura ou visão de mundo, mas sim respeitar, conviver e, mais do que isso, buscar compreender as diferenças culturais, para que nós não possamos, muitas vezes, reproduzir essas perspectivas etnocêntricas. E mais do que isso, é sempre importante destacar, além das questões éticas profissionais relacionadas às diferentes áreas da profissão, para que nós não possamos permitir que posturas de discriminação sejam reproduzidas ao longo da história. Ou seja, no campo da atuação profissional, é importante que, independentemente, como dito anteriormente, da área de atuação, os profissionais atentem para a compreensão das culturas. Quais os significados? Quais são as práticas? São diferentes? Mas, ao invés de classificar, de discriminar ou muitas vezes de dizer é errado, é melhor, não está certo, deveria fazer de uma forma diferente, é importante que se tenha esse olhar que permita aos indivíduos compreender as diferenças culturais e não julgá-las e principalmente não tentar impor as suas visões de mundo como as únicas possíveis. Muito obrigada!